gente, bom dia. Está começando mais um programa Pericando no Deserto. Hoje, dia 4 de dezembro de 2022, agora 7 horas e 2 minutos. Eu vou fazer esse programa hoje mais cedo, porque hoje eu vou dar um passeio ecológico, tirar algumas fotos da natureza, fazer alguns trabalhos que eu gosto, colocar umas fotografias, enfim, trabalhozinho de ver a paisagem, ver a natureza, conseguir expressar aí um trabalhozinho de poesia, a leitura, um trabalho que eu gosto de fazer com calma. E hoje, para a gente manter essa conotação de calma, de relaxamento, vou apresentar um trabalho, uma lição de casa que o mestre colocou para mim sobre a importância da meditação. Esse é o trabalhozinho de hoje, tá? Eu vou falar aqui sobre o assunto e no final a gente vai fazer uma meditação tranquila para a gente poder se harmonizar para o domingo, que é um dia maravilhoso. A gente está agora 7:02 no período B, que é um período harmonioso, período bom, período que é para você estar em casa, cuidar da casa, cuidar do corpo, cuidar da mente e viver essa benéfica desse período que é, se eu não me engano, são energias positivas de Vênus. Então vamos lá, vamos começar, antes de mais nada, fazer uma invocação simples para a gente poder acompanhar. Manda a vontade dos homens, nem por mim, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai Todo-Poderoso, aos mestres cósmicos e a todos os irmãos que estão comigo. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente mundo, de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual a glória para todos sempre. Amém. Hoje o domingo está parecendo que é um dia propício, um dia auspicioso para poder fazer esse passeio ecológico, Tem algumas locais que são assim, bom para você caminhar por dentro da mata, da vegetação, entrar em contato com a natureza. Estamos no início do mês, lá para o dia 8 começa a lua cheia, então uns 3 dias e meio antes da lua cheia, hoje é dia 4, então meio-dia para frente, 3 dias e meio, é um período positivo, que ele começa assim, aí lá em cima ele culmina na lua cheia. Aí você fazer uns trabalhos assim desse tipo, positivamente, é benéfico, que automaticamente ele vai dar seu caminho perpétuo mais na frente, no restante dos 3 dias e meio. Vamos lá. Eu sou Roberto Claus Moreira,
E está começando mais um Pelicano no Deserto. Essa é a nossa classe. E eu, suficiente em dizer que sou um aluno como você. E o mestre quer que eu apresente uma lição de casa para os colegas. Nossa classe, bem à frente, o professor está sentado do outro lado, passa a supervisão do que vai estar sendo apresentado. E hoje nós vamos falar sobre a importância da meditação. A meditação auxilia o nosso alinhamento e ajuda nosso bem-estar. Permite contato com o eu superior. O eu inferior, certo? Somos nós, externo. O eu superior, interno, ligando ao superior mais acima, os mestres. Essa é a razão da sua utilização da meditação. O eu inferior entrar em contato com o eu superior. Eu inferior sempre a gente fala sobre o externo, né? E também nós. E o interno e o superior, o cosmos. Então, o que torna a meditação importante? A ênfase posta na importância da meditação decorre naturalmente da compreensão pelos estudiosos da absoluta necessidade do domínio da personalidade pelo ego. Então nota que você tem o eu superior, que é um ego também, e a nossa personalidade, que é o ego inferior. Então existe a condição de você dominar o ego superior, manter o seu equilíbrio sobre ele, para você não ficar desorientado, e aí você ter uma vida plena, de plenitude, paz e amor e harmonia. O homem e a mulher atualmente estão muito ocupados em investigações e, pela força das circunstâncias, se acha inteiramente polarizado no eu inferior. O que quer dizer? É que na nossa vida mundana, no nosso caos ocupado, nossas tarefas do dia a dia, ela toma muito mais tempo e nos aprisiona nesse eu inferior, nessa vida cotidiana nossa, que é oferecida pelo sistema nosso, seja um sistema democrático, seja um sistema monárquico, seja um sistema capitalista, enfim, qualquer tipo de sistema ele te aprisiona e aí você fica polarizado nele, e esse é o eu inferior, e você tem que tentar procurar o caminho, o mecanismo, porque a nossa vida é dual, o plano é espiritual. Você precisa trazer isso na tripla manifestação, a gente chama de tripla matriade, vamos dizer assim, eu sou duplo em natureza e trino em manifestação. A polarização é essa que ocorre tanto no corpo emocional como no corpo mental. Agora a gente já está falando dos corpos, é o que eu sempre falo sobre a minha tabelinha que eu trago sempre, que é o ciclo de 365 dias, que aí a gente trabalha com os biorritmos, biorritmo físico, mental e o emocional. Físico, mental e o intelectual. Físico, intelectual e emocional. Então você tem esses três corpos que você precisa alinhar ele. Interessante considerar e indicar ao estudante é o seguinte, isso é muito interessante. Enquanto a polarização for puramente física ou puramente emocional,
não se sentirá necessidade alguma de meditar. O que quer dizer isso? Se você está muito preso ao emocional, muito preso ao físico, você nunca sente vontade de meditar, você nunca sente necessidade de meditar. Mesmo quando o corpo mental está ativo, nenhuma solicitação aparece antes que o homem ou a mulher tenha passado por muitas mudanças, muitas vidas passadas, muitas encarnações. A gente chama isso de almas velhas, né? Que tenha experimentado a taça do prazer e da dor através de muitas encarnações. Então, o que ele quer dizer? Porque quando você tem uma meditação assídua, aquela meditação que você fica, né, um período extenso, tal, essas são as meditações que esse ser já passou por várias condições na vida dele, por várias encarnações, já experimentou de tudo na vida, a taça do prazer e da dor através de muitas encarnações, tenha tocado profundezas da vida vivida inteiramente pelo eu inferior. Então tudo aquilo que já aconteceu na vida tem uma conotação muito legal nisso, em Pitágoras. Como Pitágoras, ele, na escola dele, né, na escola lá em Crotona, né, e ele fala para os discípulos dele, né, com relação à reencarnação, e que uma determinada época ele estava numa reunião com amigos, isso depois de uma vida passada, e aí ele vê o escudo que ele lutou, né, na guerra de Troia, quando ele era naquele período lá atrás. Ele vê o escudo, esse escudo foi da minha época, quando eu lutei em Troia e fui ferido por Agamenon. Então ele ali já está muito consciente disso, então ele passa dias meditando, porque ele já viveu tudo, entendeu? Então são essas as conotações com relação à meditação. A gente está no plano inferior, a gente está como criança, como bebê aqui. Eu estou passando essa lição do mestre, mas eu não sou uma alma velha, né? Você tem aí mestres que estão há muito tempo nos supervisionando, que nem aparecem na nossa frente, mas volta e meia eles estão próximos. Que tenha experimentado a taça de prazer e tenha considerado insatisfatória, já não tem mais nenhum prazer com a vida mundana. Então ele começa a voltar seu pensamento para outras coisas, a aspirar por algo desconhecido, a perceber dentro de si mesmo os pares de opostos e entrar em contato em sua consciência com possibilidades e ideais até então não sonhados. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que é o Eremita, e ele narra, né, a trajetória de um executivo, né, de uma empresa, e ele, né, passou a vida toda, né, lendo, estudando, trabalhando, movimentação, bolsa de valores, e aí ele encerra a vida dele nesse processo depois de passar, né, por um período adoentado. E ele vai, né, para uma região para poder buscar, né, esse equilíbrio. E aí ele se torna um eremita, né? É muito legal esse livro. Ele depois volta para os Estados Unidos e escreve umas histórias muito legais. Eu tenho aqui um outro exemplo legal também de boa meditação. Uma história, a biografia rápida que eu li foi da Monja Coy. Essa é atual aí, ela tem muito ensinamento para mostrar também. Terão chegado a um ponto em que sucesso, popularidade e dons variados lhe pertencem, entretanto, não lhe traz satisfação fazer uso deles. Então, quando ele já está superando, já superou tudo isso, essa coisa da popularidade, da vaidade, das conquistas, enfim, ele
ele já não tem mais satisfação por esse lado, por esse mundo, essas coisas do mundo. A solicitação interna persiste sempre até que a dor seja tão intensa que o desejo de alcançar além e acima, de averiguar algo e alguém mais adiante, suplante todos os obstáculos. E é o caso da busca dele pela meditação. O homem e a mulher começam a voltar-se para dentro de si e a procurar a origem de onde veio. É aquela coisa da busca, né? Começa então a meditar, a refletir, a intensificar a vibração até que, com o correr do tempo, armazena os frutos da meditação. Então se deixar o mundo que ele já viveu, que ele já tem toda aquela experiência e entra para aquele mundo da meditação, ele vai passar aquele período, mas depois ele vai começar a colher esses frutos dessa meditação. Eu vou citar agora 4 coisas que a meditação faz em nós. A primeira, capacita o homem ou a mulher a entrar em contato com o seu ego e alinhar os 3 corpos inferiores: o eu físico, o eu psíquico, o eu mental, ou o eu físico, o eu emocional, ou o eu intelectual, enfim, existem essas 3 formas, né, de corpos inferiores. A segunda, coloca o homem e a mulher numa atitude de equilíbrio, nem completamente receptiva e negativa, nem completamente positiva, mas no ponto de equilíbrio. A gente chama de a circunferência, né? Ponto ali do meio, ponto de equilíbrio. A gente chama, né, nessa junção dos triângulos, o pontozinho no meio. Na árvore da vida, né, você tem as 2 colunas, o caminho do meio, esse é o equilíbrio. Nas Sefiró você tem as Sefiró, né, Venar, Keter, Rokmar e tal, aí você tem umazinha que aparece de vez em quando, que é da arte, e tem umazinha lá no meio, que é a sexta, né, que é o equilíbrio. Assim, é dada a oportunidade ao ego e mais tarde ao mestre de, aí você nota, perturbar esse equilíbrio. Para quê? Essa perturbação é a seguinte: você chegou no equilíbrio, aí o mestre vai te perturbar para te desequilibrar, e aí vem a sabedoria, né? Se você teve condição de aprender essa condição desse desequilíbrio, esse retorno ao eu inferior, para que você volte a buscar o eu superior, e aí você vai passar um degrau. É que a gente chama dos planos, né? Você vai para um outro plano. Aí ele te sintoniza, você vai se sintonizar ali com outra vibração e de repente com um novo mestre, né? Essa é essa conotação que ele coloca. Quando você chega num padrão de equilíbrio, ele vai tentar te desequilibrar para que você desça e reconheça: não, desci, eu estou precisando voltar a meditar, e tu volta a meditar, e aí você passa aquele ponto. É como uma engrenagem, e você tem os dentes da engrenagem subindo, fazendo você elevar. E sintonizar essa vibração consciente numa nota mais alta do que até a que você estava, de compelir a consciência a vibrar numa medida nova e mais alta, pela prática constante. Essa prática constante que vai te fazendo elevar. O ponto todo do equilíbrio é gradualmente deslocado para mais e mais alto. Então é essa coisa desse perturbar que o mestre faz naquele que está meditando, no discípulo, para que ele, não que ele desça, e sim para que ele continue a perseverar no equilíbrio e na meditação, porque ele tem as qualidades.
ele é identificado, né? É a aceitação do mestre. Quando Pitágoras ele coloca, né, essa questão de abrir a escola para o discípulo fica 5 anos em silêncio, em meditação, até que ele o aceite. É uma coisa muito disciplinada. Até que chega o tempo em que o ponto mais baixo de atração na mudança e no ajustamento não é mais físico. Então você já não é mais atraído, porque assim, a gente tem essa coisa da polarização e do magnetismo. Então se você está atraído para a meditação, para poder suplantar o eu inferior e alcançar o eu superior, aqui embaixo o eu inferior tem o magnetismo te prendendo. Então, por isso que o mestre está sempre colocando aí um perturbar nisso para poder ver se você ultrapassa essa parte magnética, e aí você não vai mais sofrer com ela. Você passa a ter uma linha tênue para poder alcançar um outro nível. São vários níveis, né? Dizem em torno de 144, mas esse 144 ele se divide, né, em subplanos, aquela coisa, enfim. Isso tem muito lá no trabalho, no livro dela, Helena Blavatsky, né? Doutrina Secreta lá, ela tem lá os subplanos colocados. Eu ainda não li tudo, eu leio aos pouquinhos, nada com pressa, gente, nada, tudo ao seu tempo. Não mais atinge o emocional, não entra em contato com o mental, e o homem e a mulher daí em diante estará polarizado na consciência espiritual. Deu para entender essa segunda situação, né, que você fica atraído o eu superior e atraído para o eu inferior. E aí o mestre perturba ali para você desce um pouco e aí vê se você vai insistir, né? Vai querer continuar a trabalhar a meditação. É isso que a gente chama de retidão. Aí quando você continua e continua e continua, e aí você suplanta aquela vibração que te puxa para baixo, que é o eu inferior, que você fica aprisionado. Você suplantou ele, você agora entra na polarização de uma consciência espiritual. E aí você começa a trabalhar sob a supervisão do mestre, sendo o canal dele. E a terceira, estabiliza as vibrações inferiores nos subplanos, dos planos emocional e mental. Aí você já estabilizou ali. Ela inicia o trabalho de harmonizar o eu com vibrações do terceiro subplano, em cada um dos 3 planos inferiores, até que esse subplano seja dominado. Entendeu mais ou menos como é que é? É uma elevação e você alcançando os objetivos, superando os obstáculos, só que não no físico, sim agora no espiritual. O segundo subplano é então o próximo a ser sincronizado. Aí você vai entrar mesmo na sincronia, você vai entrar em equilíbrio. Um homem ou a mulher alcança o ponto de consecução da personalidade neste ciclo quando consegue vibrar e avançar conscientemente até o 4º subplano. Então note, neste ciclo a gente está falando do ciclo maior, não está falando do ciclo menor de 365 dias. Está falando do ciclo maior, o ciclo das reencarnações. Aquilo que você conseguiu. Você, por exemplo, eu nasci em uma família humilde, pobre, então não tive esse ensinamento logo cedo. Então eu posso ser uma alma velha, sim, pode, mas pode ser de uma família de brahmanes, onde ele tem o hábito de passar isso de geração para geração, pode sim, mas isso eu não vou descobrir agora, eu ainda não estou no meu plano dessa conscientização, mas é mais ou menos isso. Quando você nasce numa família humilde, pobre, enfim, aprisionado ali, num eu inferior mesmo, onde o caos está te mostrando todas as dificuldades,
né, da vida do dia a dia, e é isso que você vai ter que superar. Essa é a primeira superação que a gente falou lá no primeiro ponto. Essa superação, quando você descobre que precisa meditar, porque você passou todas as situações da vida, já viveu a taça dos prazeres da vida, aquela coisa todinha, aí você começa a entrar naquela coisa da meditação. É como uma analogia muito simples. É como o lótus nasce no fundo do lodo. Então o ser humano que nasce numa população, vamos supor, precária, nasceu numa vida social muito difícil, com muita dificuldade, conseguiu superar aquilo tudo, ele é como o lótus. É isso. Essa é a minha analogia. E o homem ou a mulher alcança esse ponto em consecução da sua personalidade neste ciclo, se ele é uma alma velha, quando consegue vibrar e avançar conscientemente até o quarto subplano, que é o plano que poderíamos denominar, né, o quarto subplano, nos planos físico, emocional e mental, que aí você alinha o físico, emocional e mental. Esse é o quarto subplano. Com do plano da personalidade aperfeiçoada. É o que eu acabei de falar. Hoje a gente vê a monja Koi é uma personalidade aperfeiçoada que alcançou, né, o quarto ou quinto subplano, e ela passa aí as mensagens e faz um trabalho meditativo muito, muito bom. No sentido concreto do termo e do ponto de vista da visão inferior. Essa encarnação particular será aquela na qual o homem ou a mulher consiga a expressão mais completa do seu eu inferior, fisicamente perfeito, emocionalmente vibrante e mentalmente colossal. Ele alcançou, né, o equilíbrio. Então, alcançando isso, começa a transferência para uma vibração mais alta. Aí, né, continua. A sintonização para o eu superior e a harmonização da personalidade. E em quarto ponto, a meditação auxilia na transferência da polarização de um dos átomos permanentes da personalidade para o átomo correspondente da tríada espiritual. Então notem, a gente é matéria, mas as vibrações mínimas nos grãos, né, nos átomos. E a gente tem aquela conotação no cósmico, né, da força primordial, o éter, que é o que faz o movimento dos átomos. Eu não vou entrar nesse assunto porque é um assunto mais profundo, mas é mais ou menos isso. E ali estão todos os subplanos, né, dentro do éter, que é onde você vai alcançando, né, através da meditação, da harmonização desses planos físico, mental e espiritual. E, em consequência, pode ser facilmente percebida a natureza essencial da meditação e seu sábio, diligente e sério exercício. Eu trago a meditação como um trabalho diário, né? Todo dia de manhã e à tarde, se possível. Tem lugares que você tem meditação, por exemplo, em culturas de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. Enfim, são práticas já bem avançadas. Na experiência depois do superior obter o que o inferior tem a oferecer, o homem começa a meditar. Suas tentativas são desordenadas no princípio, e algumas vezes o eu superior apenas força o homem ou a mulher a pensar e a meditar seriamente, a intervalos raros e isolados. Mas frequentemente aparecem razões para um retiro interior, até que se sucedam para o homem diversas vidas devotadas à meditação e aspirações místicas, culminando geralmente com uma vida voltada inteiramente para elas. Isso marca o ponto da mais alta aspiração emocional, a parte da aplicação científica da lei,
por intermédio do corpo mental. Essas leis são as que governam a verdadeira meditação. Quando alcança o quarto subplano, você entra nessa condição da lei que vai regir, que você vai trabalhar o seu eu físico, mental e espiritual. Por trás de cada um de vós que estáis definitivamente trabalhando sob a direção de um dos mestres, jazem aí duas vidas de culminação. A vida de apoteose mundana, a vida da mais intensa meditação. Segundo a linha mística, ou emocional, ou intuitiva. Aliás, segundo a linha mística, ou emocional ou intuitiva. A intuição, gente, é um fator primordial em nossa vida. De praticar e saber utilizar ela é a ferramenta. Tal vida meditativa foi levada, seja lá no mosteiro, seja num convento da Europa Central, por aqueles ligados ao Mestre Jesus e seus discípulos, ou lá na Índia, no Tibete ou na China, pelos discípulos do Mestre Moria ou do Mestre Kuthumi. Essas são as nossas frequências, que a gente entrando nesses planos, a gente recebe a frequência desses mestres já evoluídos. Então, era isso. Para encerrar, eu não vou fazer uma poesia, não vou ler uma poesia, nós vamos fazer aqui um período de meditação, acompanhando aqui uma meditação guiada. Eu vou meditar junto com vocês. Eu gosto de me sentar assim um pouco para meditar, que me ajuda. Então vamos começar. Acompanhe o mestre falando e eu vou junto com vocês, eu sou aluno. Comece concentrando-se na sua respiração. Sinta a sua respiração suave, regular e profunda. Uma respiração bem relaxada. Este é o caminho para dentro de si. A cada respiração, deixe-se ir mais fundo, mais fundo, mais e mais fundo, entrando num estado de relaxamento e tranquilidade. Isto é muito saudável para sua mente e para seu corpo. Relaxar, voltar-se para dentro, sentindo a paz. A cada respiração, você vai mais fundo, mais e mais fundo, relaxando e sentindo cada vez mais serenidade e paz. Enquanto respira, relaxe todos os seus músculos. Os músculos da face e do maxilar. Os músculos do pescoço e do ombro. Relaxando completamente. Os músculos das costas, do ombro até os quadris. E dos braços. Os músculos da barriga.
os músculos das pernas, relaxando completamente todo o seu corpo, indo fundo, cada vez mais fundo, sentindo-se leve, num estado de serenidade e beleza. Sua respiração é suave e profunda, relaxada e em paz. Todos os seus músculos estão relaxando. Você sente muita calma. Deixe-se ir cada vez mais fundo. Agora, visualize ou imagine uma linda luz entrando pelo alto de sua cabeça e começando a se espalhar por todo o seu corpo, de cima para baixo. Uma luz belíssima, poderosa e curativa. Você pode escolher a cor ou as cores que quiser. Esta luz está ligada à luz que está sobre você e à sua volta. Uma luz divina, uma luz poderosa, uma luz curativa, porque ela cura cada célula, cada fibra, cada tecido e cada órgão do seu corpo, restabelecendo a saúde de todas as suas células novamente, desfazendo todo o mal-estar, desfazendo todas as doenças, desfazendo todos os desconfortos, restabelecendo a saúde perfeita. Esta é uma luz poderosa, porque leva a um nível muito profundo de paz e relaxamento. Deixe-se ir cada vez mais fundo, cada vez mais. A luz corre para baixo e preenche todas as células e tecidos do seu rosto e da sua nuca. Desce suavemente para o seu pescoço, suavizando e relaxando os músculos do pescoço, por sua coluna, por sua garganta, suavizando suas cordas vocais. E você vai cada vez mais fundo. A luz flui pelos seus ombros e desce pelos seus braços, curando e relaxando cada músculo, cada nervo, cada fibra e cada célula do seu corpo, e chega às suas mãos. E você está indo cada vez mais fundo. A luz flui para dentro do seu coração, liberando a linda energia que está armazenada nele, curando seu coração, enchendo seus pulmões que brilham maravilhosamente na luz. E você vai cada vez mais fundo. Você agora se sente em paz, relaxando profundamente, indo cada vez mais fundo a cada respiração. E a luz flui para suas costas, curando e relaxando os grandes músculos e nervos das costas.
maravilhoso estado de relaxamento e serenidade, imagine-se, visualize-se descendo uma linda escadaria, descendo, descendo, cada vez mais para baixo, descendo, descendo. A cada passo para baixo, aumentando ainda mais a profundidade do seu estado. E quando você chega ao fim da escada, encontra à sua frente um lindo jardim. Um jardim cheio de flores, árvores, gramados, bancos e lugares para descansar. Fontes de água, um lugar belíssimo, seguro, sereno. E você entra nesse jardim. Veja-se no jardim agora. Aqui, seu corpo vai poder descansar completamente e continuar a se curar. Com esta luz maravilhosa ocupando todo o seu ser e indo cada vez mais fundo, seu corpo vai se revigorar, se renovar, rejuvenescer e se recuperar, continuando a se curar, inteiramente tomado por esta linda energia. E mais tarde, quando você acordar, vai sentir um maravilhoso bem-estar. Seu ser revigorado, renovado e em perfeito controle do seu corpo e da sua mente. Enquanto seu corpo repousa e relaxa no jardim e se enche desta linda energia, este é um tempo de cura, de relaxamento, para descobrir esta linda e profunda paz dentro de si, para livrar-se de todas as tensões, todas as ansiedades, para recuperar-se, para afastar-se do mundo e de todos os problemas, indo cada vez mais e mais fundo para dentro de si, livrando-se do medo e da tensão. Mande embora todos os pensamentos negativos e as emoções perturbadoras. Mande embora o medo. Você não precisa temer nada. Mande embora as tensões, as preocupações, a ansiedade. Mande embora a raiva, as frustrações. Mande embora a tristeza, a mágoa, o desespero. Em vez disso, encha-se de paz e amor, alegria e contentamento. Este é o seu verdadeiro estado interior. Enquanto seu corpo repousa e se recupera e se revigora, deixe que a parte mais profunda de sua mente, do seu espírito, também se revigore e se cure e sinta a profunda paz que há dentro dele. Você é um ser lindo, maravilhoso, imortal, eterno. Você existe além de todos os limites.
ao sentir tudo isso, continue a mandar embora o medo. Mande embora a ansiedade e a tristeza e todos os outros pensamentos negativos e emoções perturbadoras. Sinta apenas a paz e vá cada vez mais fundo. Veja cores em toda a sua volta. Elas têm o poder de curar e de relaxar. Você pode sentir isso. Você pode sentir outras pessoas à sua volta. Você nunca está só. Há sempre uma proteção. Indo cada vez mais fundo, o relaxamento que cura envolve todo o seu ser, enquanto você fica no jardim. Você não precisa ir a lugar nenhum. Não precisa fazer nada. Ninguém pode causar-lhe qualquer problema. Só relaxando, repousando, indo cada vez mais fundo, sentindo a paz, o amor, a alegria deste estado interior. Para recuperar-se e curar-se, para encher-se de luz e amor. Existe uma meditação muito antiga, que é uma meditação de amor. Ela nos faz ficar cheios de amor. O amor é um sentimento que pode nos fazer chorar de alegria. Sinta esta alegria. No amor, todos os medos desaparecem. Não existe medo. Você agora vai visualizar-se em todas as fases de sua vida. Na infância, quando você era uma criança alegre, cheia de vida, vibrante, maravilhosa. Nos anos de crescimento, até a idade atual. E cerque-se desta luz maravilhosa. Você, em todas as idades, este é o seu ser inteiro. O tempo não existe. Você está sentindo muita segurança. A luz cerca todo o seu ser. Traga esta luz para si, este amor, e traga todas essas suas imagens para seu coração. Assim, seu ser está completo e não há nada a temer. A segurança é completa. Agora, visualize ou imagine as pessoas que você ama. Você pode mandar-lhes luz e amor, cercá-las de luz. Faça com que elas saibam o quanto você as ama. Esta luz protege e cura e nos liga aos seres amados. Qualquer uma dessas pessoas que precisar da sua luz, do
Essa pessoa pode ser um guia, um amigo, um reflexo do seu ser, ou alguma outra coisa, não importa. Ouça o que ela diz. Sinta a paz e o amor. No amor não há medo, não há ansiedade, não há tempo, nem espaço. É absoluto. Se você se ama, deixe tudo o que é negativo, os pensamentos negativos, os sentimentos que maltratam, os hábitos que prejudicam e todos os comportamentos que não levam ao amor, ao bem-estar, à paz. Deixe os comportamentos que prejudicam porque você não precisa mais deles. Ouça as respostas. Sempre que precisar comunicar-se, vá até o jardim. Se lhe der mais segurança, feche os olhos para ir mais profundamente para dentro de si. Respire algumas vezes profundamente. Encha-se de luz. Coloque-se no jardim e você estará lá. Se você estiver num lugar onde não puder fechar os olhos, respire profundamente algumas vezes. Imediatamente você vai sentir a paz, a serenidade, o relaxamento. E mesmo que esteja completamente alerta, em pleno controle do seu corpo e da sua mente, a paz inundará todo o seu ser e a compreensão, mais calma e mais alegria. Chegou o momento de acordar. Você vai acordar quando eu contar de 1 a 10. E a cada número, você vai despertar um pouco mais e ficar mais alerta e em perfeito controle do seu corpo e da sua mente, sentindo-se maravilhosamente bem, sentindo um grande bem-estar, vigor e relaxamento. Seu
Bem, gente, está encerrando mais um programa Pericano no Deserto. Gostaria de agradecer a todos. Essa meditação é uma meditação guiada, ela é muito boa, harmoniza, deixa a gente relaxado. Dá para dormir realmente. Então é isso. Um ótimo domingo a todos. Muito obrigado. Vou ver se quanto tempo ficou aí, se vai ter que fazer edição ou não. Mas daqui a pouco eu disponibilizo aí no Instagram e no YouTube, que ficou um vídeo muito grande. Geralmente quando é muito grande assim vai direto para o YouTube. Aí é só acessar lá, né, a página de Roberto Cláudio Nogueira. Dá um like se gostou. Paz.